Olá pessoal, vamos aqui tratar do assunto o ciclo da água e o relevo continental. O tema são os temas específicos dessa unidade 5. E como dando continuidade, percurso 17 vai tratar do escoamento superficial da água. Um assunto tão interessante, tão atual, no qual nós devemos dar uma atenção para entendermos, né, toda essa complexidade da água, que envolve a precipitação, ou seja, as chuvas, né, no relevo terrestre. Primeiro vamos compreender um pouco sobre o ciclo da água. Como ocorre esse ciclo? Que importância esse ciclo da água exerce para nós aqui na Terra, certo? A água que desempenha uma função importantíssima para a manutenção da vida na Terra, né? E que nós devemos compreendê-la, né? Desde os processos os processos importantes, né? Como são 4 processos que nós devemos compreender, tais como, primeiro, a evaporação, segundo, a condensação, terceiro, a precipitação, que é a chuva, né? Chuva é a neve, né? É o degelo, né? Tudo isso faz parte desse terceiro processo. Como por último, nós vamos compreender, vamos dar uma prioridade ao nosso percurso 17, que é a infiltração e escoamento. É o último processo do ciclo da água. E esse último processo é o que nós devemos dar muita importância para nós entendermos essa complexidade. Todas essas ações, todas essas os problemas que ocorrem com as precipitações, no qual nós sempre pedimos, imploramos que a chuva venha, principalmente no Nordeste, na nossa região. E que muitas vezes as cidades, as áreas rurais, elas não estão preparadas para esse processo, que é a infiltração e escoamento. Então vamos tratar resumidamente, né, desses processos, compreender como se dá esse ciclo da água. Primeiro, temos que entender, pessoal, que a água é indispensável à vida e por isso ela é muito importante. É importante evitar o desperdício desse recurso, certo? O ciclo da água ou o ciclo hidrológico é a circulação da água que ocorre entre a litosfera e a atmosfera. Essa circulação, pessoal, ela está relacionada à distribuição da energia emitida pelo Sol sobre a superfície da Terra. Então, pessoal, o que mostra aqui que essa água é indispensável para a vida na Terra, né, certo? Então, quando a gente passa a compreender o ciclo da água, vem uma ideia, suposta ideia, de que a água nunca vai se esgotar, certo? A água, porque está sempre nesse processo de ciclo, né? Evapora, condensa, precipita e escoa no solo e infiltra no solo. Então, teoricamente, a água não vai entrar nesse processo de extinção, né? Ou seja, de escassez. Mas, assim, devemos ter o cuidado, pessoal, exatamente nessa última etapa, que é a infiltração. É onde a parte dessa água ela se encontra em áreas poluídas, em áreas degradadas, e aí vai comprometer o uso humano, certo? Porque quando ela chega na superfície terrestre, uma pequena porcentagem é que vai ser ideal para o consumo humano, devido à poluição. E isso que a gente vai tratar nos momentos mais futuros, certo? Então vamos falar um pouco da evaporação. Evaporação é a etapa em que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Isso ocorre principalmente no oceano, né, sob a radiação solar. Ou seja, como consequência do aquecimento da superfície da Terra pelo Sol. A evaporação da água dos oceanos, dos mares, dos lagos, dos rios,
e a transpiração dos vegetais, né, colocam o vapor da água em suspensão na atmosfera. Segunda etapa, a condensação. O que é, professor, condensação? Lembramos agora que a água ela passa pelo primeiro processo, que é evaporação, estado gasoso. Quando chega a uma determinada altitude da atmosfera, esse vapor ele vai se condensar, ou seja, vai passar por uma passagem do vapor de água em suspensão na atmosfera para o estado líquido. Okay? O vapor da água transforma-se em água líquida como resultado ou resfriamento do vapor, que ocorre com a radiação das temperaturas em altitude ou quando o vapor da água em suspensão na atmosfera encontra uma massa de ar frio, dando origem às chuvas, né? Dando origem às nuvens, causando a precipitação, ou seja, as chuvas. Terceiro, precipitação, que é a chuva, né? A precipitação é o processo em que a água condensada na atmosfera volta à superfície terrestre sob a forma de chuva, de granizo ou de neve. A precipitação, pessoal, ela vai ocorrer quando ocorre uma nuvem atinge o estado de saturação, ou seja, o limite máximo de retenção do vapor de água. E por último, que é a infiltração ou escoamento. É parte da água que se precipita, encharca o solo pela infiltração, outra parte escoa pela superfície da terra e outra se evapora. Dá-se o nome de escoamento superficial. A água da chuva que cai e flui sobre a superfície. Inclusive, a parte que se infiltra no solo e em seguida retorna à superfície. Então, pessoal, é esse último processo de infiltração que nós vamos dar destaque. Nós vamos apresentar o destaque porque exatamente nas grandes cidades, em áreas onde ocorre ocupação indevida, em áreas de encostas, em áreas margens de rios, né, áreas de morro. Então, geralmente nessas regiões, nessas áreas, ocorrem os problemas quando há a precipitação e, consequentemente, a infiltração. Muitas vezes o solo não está preparado. Como é que o solo não está preparado? É o que nós vamos ver a partir de agora. Então, para onde vai a água que cai da atmosfera? É uma pergunta, né? Então, assim, nesse momento que eu fiz essas breve relatos sobre as etapas do ciclo da água, já dá para nós termos uma ideia para onde a água vai. Se nós fizermos uma observação no nosso meio, nós já sabemos, né? De maneira mais simbólica, nós sabemos para onde essa água vai. Ela vai para os rios, ela vai para os lagos, ela vai para as represas, né? E, consequentemente, para os oceanos. Parte dela se infiltra, certo? Nos lençóis freáticos, e parte dela também se evapora, né? Antes dela atingir essas etapas que eu acabei de citar. Ok? Parte dela se evapora. O escoamento superficial da água. Como que ocorre esse escoamento que eu acabei de citar? Preste atenção, pessoal. Ao absorver a água da chuva, os solos e as rochas podem ficar saturadas, condição em que não consegue mais absorver a água. E aí é um problema. Quando o solo não consegue mais absorver a água, essa água ela tem que sair, ela tem que tomar algum destino. E aí é onde acontece. Muitas vezes, né, os solos não estão preparados. Não há uma cobertura vegetal. Né? Muitas vezes o solo tem uma cobertura asfáltica ou de cimento. Então essa água vai ganhar força. Ela vai ganhar força e o percurso que ela vai realizar, ela pode provocar sérios problemas. Então vamos lá. Quando o ponto de saturação é atingido, a água escoa pela superfície terrestre, que, como sabemos, não é plana. Esse processo recebe o nome de escoamento superficial da água e engloba as enxurradas, as torrentes, os rios, que possuem grande poder de alteração do relevo. O escoamento superficial da água varia conforme a declividade do relevo, os tipos de solo e a rocha e a quantidade de água precipitada em certo período.
Olha, pessoal, a água a da chuva, de certa forma, ela realiza alguns trabalhos essenciais, né, principalmente para a agricultura. Né? Aquilo que ela faz, por exemplo, você observa um relevo, um solo, e quando após uma chuva muito intensa, você vai olhar aquele solo, ele está desgastado. Geralmente fez-se um buraco, né? Ela arrancou algumas coisas. A esse processo nós vamos chamar de lixiviação, né? É um fenômeno onde a água transporta, né, pelas enxurradas, todos os fragmentos que existem naquele solo, né? E vai depositar em algum lugar mais baixo. Geralmente, esse transporte ele é rico em sedimentos, ele é rico em matéria orgânica, né? Então, assim, essa deposição, esse transporte, essa deposição desses sedimentos, ele vai ser bastante favorável para a lavoura, para a produção agrícola. Então, assim, é muito comum nós observarmos nos baixios, né, aquelas áreas mais baixas, nos vales, ali próximas aos rios, geralmente tem áreas que nós chamamos de baixios, né? Essas regiões elas são propícias ao desenvolvimento da lavoura, da agricultura, por conta do transporte e deposição de sedimentos que ocorrem, né, devido ao escoamento da água da chuva, certo? Então é basicamente isso que ocorre em áreas rurais, né? Ela vai ser muito favorável, né, à agricultura. Mas algumas vezes também ela provoca estragos, né? Quando o solo não está bem preparado. Quando é que o solo não está preparado? Quando a retirada da vegetação natural, quando ocorre a retirada da vegetação natural nessas áreas. Aí ela provoca estragos, né? E principalmente essa retirada da cobertura vegetal, quando ela é feita às margens do rio, o rio fica sem sua proteção natural. Né? O que vai ocorrer? O assoreamento. Assoreamento, pessoal, significa a morte dos rios. Por quê? Não tem mais aquela cobertura vegetal, aquelas raízes que estão ali protegendo as margens do rio, né, para não ocorrer o desgaste das margens do rio. E aí ele vai trazer, vai arrancar muita terra, né? Vai depositar muita areia às margens. Consequentemente, com o passar dos dias, né, aquela margem, né, que antes tinha uma cobertura vegetal vai dar lugar só a areia. Consequentemente, o rio vai desaparecer. Isso está ocorrendo em alguns pontos do Rio São Francisco, né? Algumas margens estão desaparecendo por conta do assoreamento, né? Como também vai ocorrer processos de inundação em áreas agrícolas quando se retira a cobertura vegetal, né? Vai ocorrer inundação e as percas, né? Os produtores que plantaram nas proximidades, naquelas áreas mais baixas, né? Dependendo a chuva quando é muito intensa, que não tem uma cobertura vegetal, essa água vai inundar, né? Provocando perca. E esse escoamento nas áreas urbanas, esse sim, esse também é muito discutido e que muitas vezes só vem à tona, né, a sociedade só lembra no momento que vem o período de chuva. Por quê? Imagine aquela cidade, né, que tem onde a população cobra muito pelo saneamento, a população cobra muito pelo calçamento, cobra muito pelo a malha asfáltica, né? Faz suas imensas calçadas, cobre tudo de calçada, não dá lugar às plantas, né? Ou seja, não há um planejamento urbano ecologicamente correto. E aí, quando a chuva vem, muitas vezes a água deixa de infiltrar, né? Porque o ideal é que a água se infiltre no solo, para não ocorrer danos futuros. Então, se ela não se infiltra por conta do concreto, por conta do asfalto, né? Então o que vai acontecer? Ela vai escoar, ela vai correr com intensidade, e aí ela vai arrancar tudo, né? Ela derruba casas, ela faz bueiros, e por outro lado, pessoal, e muitas vezes a população joga culpa no poder público,
De certa forma, em muitos casos, o poder público é omisso, ele tem culpa. Mas, em partes também, a população tem culpa. Quando a população não dá o destino correto ao lixo, certo? Joga o lixo em qualquer lugar, muitas pessoas querem se livrar da sua sacola de lixo e joga em qualquer lugar, né? Aí quando a chuva vem, vai levar aquele lixo. Resultado, vocês já perceberam que em algumas ruas existem as bocas de lobo. É aquela área onde tem uma grade, né? E tem uma canalização ali interna, né? Na estrada aqui na rua que você está passando, tem uma canalização interna. Tem essa grade que é para a água cair lá dentro. Só acontece que muitas vezes o lixo vem, tope essa entrada da água. Ela entope. Então a água ela vai ganhando força cada vez mais, não consegue entrar nessas bocas de lobo por conta do acúmulo de lixo e sai destruindo, né? Então isso é muito comum nas grandes cidades, né? Então assim, pessoal, nós devemos também fazer nossa parte, certo? Fazer nossa parte, não adianta apenas nós cobrarmos do poder público, do prefeito, do vereador, se nós não tivermos uma consciência ambiental, né? Se nós não tivermos essa postura, o problema vai sempre existir, certo? Então, assim, é basicamente isso que eu quero tratar com vocês. Peço a vocês que leiam bastante esse percurso, que vai ser bastante interessante o estudo dessa unidade, né? Da página 132 até a página 137, né? Para que vocês conheçam todo esse processo, os fenômenos, né? As causas, as consequências, né? Da chuva, ok? Da precipitação, os fatores benéficos que ela pode nos proporcionar, mas também os problemas. Então, um abraço para vocês, estudem bastante o percurso 17.